de Jesus. Amém. Vai lá, Maurício. Amém. Graça e paz, igreja querida, povo de Deus, povo abençoado, que tem feito a diferença nessa nação, nesse mundo, e que ainda vai viver mais e mais dos propósitos de Deus, né? E nesses tempos Deus tem falado muito ao nosso coração. E uma coisa que, não sei se o pastor Horácio, né? Pastor Zezinho, pastor Elton, pastora Lília, que a gente sente mais alegria, gente, como líder, não é a gente estar na frente, mas saber que as pessoas vão nos suceder, né? Desde o começo aqui da oração para os enfermos, para o dízimo e oferta. Não foram pessoas que estavam aqui, mas filhos amados, pessoas que têm feito a diferença na minha casa e têm andado comigo e que a gente vê crescer. Então assim, o líder não é eternizado, o líder vive de sucessão. O líder vive de sucessão. O único líder que vive eternamente é o nosso Deus, em nome de Jesus. A Ele toda a honra, glória e poder. Abram comigo as Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 14. Ô Luiz Fernando, coloca para mim na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Na Almeida Revista e Corrigida. Se não tiver, pode deixar essa, Luiz. Aí. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Continuando. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para ti no teu fim te fazer o bem. E não digas no teu coração: a minha força é a fortaleza do meu braço, me adquiriram este poder. Amém? Antes te lembras do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires poder, para que confirmar o seu concerto que juraste aos teus pais, como se vê neste dia, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, porque ela é viva, fiel e eficaz. Ela tem poder de transformar as nossas vidas, mudar as nossas situações, Pai amado. Que ela venha de encontro com aquilo que nós temos de necessidade nesse dia hoje, Pai amado, nesse tempo, assim como já foi falado, e que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, para ouvir aquilo que vem do nosso Senhor. Leva o nosso coração cativo diante do Senhor. Que não seja homem, mas o teu Espírito falando, e que o Senhor faça o que tens que fazer em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, nesses dias nós temos sido inundados por uma crescente movimentação que nos distancia de um dos grandes propósitos de Deus para as nossas vidas. O que é isso? A dependência. Porque muitas vezes temos sido iludidos por nossos próprios desejos, achamos que temos algum poder. Sabe, hoje em dia o que se mais fala, não só no mercado corporativo, na mídia, é de você ter poder, de você ser referência, de você estar na frente, de você comandar alguma coisa, de você ser o dono de alguma coisa. Não que isso seja pecado, lógico, mas a gente tem que entender as direções que Deus dá sobre a palavra poder. Nós vemos grandes líderes de Estado, grandes pessoas levantadas aí em nações que usam do poder, mas não usam do poder com sabedoria. E isso tem levado nações a declínio, e isso tem levado a igreja ao declínio, e isso tem levado a nossa terra ao declínio, porque nós não sabemos utilizar do poder que nos é conferido, do poder que vem de Deus em nossas vidas. Quando ele está falando ali, no texto, Moisés fala para que nós não nos orgulhemos, Deus falando para Moisés que nós não nos orgulhemos
do que nós fazemos, das nossas atitudes, ou às vezes de alguma vitória que nós alcançamos, mas que nós entregamos toda a honra e toda a glória a Deus, porque Ele nos fez passar por aquelas situações e sermos mais que vencedores. Não foi nós. Sozinho a gente não faz nada. Sozinho a gente não faz nada. E essa palavra vem muito de encontro a mim, porque muitas vezes a gente age com a força do nosso braço. A gente acha que uma musculatura, que uma força física, que uma imponência na voz, algo que fala pode mudar a situação. Mas isso não é de Deus, não provém de Deus. Se a gente for buscar, né, nos dicionários, o significado da palavra poder, eu achei uma muito interessante, quero compartilhar com os irmãos. Poder é a força, a capacidade e ao mesmo tempo a autoridade. Trata-se da capacidade de imposição ou de conquista, seja pela força bruta, seja pelo convencimento. Quando eu leio isso, meu coração se espatifou, porque o nosso Deus é um Deus de convencimento. O nosso Deus não é um Deus que age, se Ele quiser Ele age com poder, se Ele quiser Ele faz, mas Ele age com convencimento. Você veio aqui, senta na cadeira, ninguém te obriga, ninguém está te forçando, ninguém te amarra. Você é convencido pelo Espírito Santo que a sua vida tem que ser mudada. Isso é maravilhoso. Não tem ninguém te forçando a vir aqui, ninguém foi na sua casa, bateu na porta, vai para a igreja. Foi o Espírito Santo que te convenceu, e esse poder é dele. Nós possamos pegar o WhatsApp, ligar para várias pessoas, chamando ela para ir na igreja, mas se o Espírito Santo não for na frente e convencer, mudar o coração, não vai adiantar de nada, vai ser força bruta, vai ser imposição, autoridade. Isso não vem de Deus. E Deus tem mudado, né, a movimentação nesse tempo. Eu não sei, irmãos, se vocês estão percebendo. O avivamento vai vir, mas Deus quer trabalhar em nós como igreja. Ele quer nos constituir o povo dele, eleito, sacerdócio real, para cumprir esse chamado. E eu vejo a vida de Moisés. Moisés inspira muita gente, né, pastor Horácio? Moisés inspira muito. Ele estava ali sendo treinado pelos egípcios, a maior força da época, a maior nação. Ele aprendeu a ser forte, poderoso. Ele aprendeu que ele era autoridade. Ele ganhou um certo status, porque ele era da realeza. E aquilo para ele como homem mudou. Ele foi treinado para ser forte, para ser frente. E aos 40 anos ele é indagado a uma situação onde ele se encontra ali, vendo um homem agir com força, com brutalidade contra uma pessoa que era dele, dos hebreus. E naquele instante, ele é tomado por uma força, e ele age com força, e mata aquele homem. Que presunção, ele achando que ele matando um soldado egípcio, ele está começando uma revolução, algo extraordinário acontecer no coração dele, ele achou. Mas engraçado, aconteceu tudo ao contrário. O povo se afastou dele. O que? Se você matou ele, imagina o que você vai fazer com nós. Imagina, você é juiz para nos julgar? O povo já via ele com poder, com imposição, não via ele com convencimento. E o que resultou aquilo? O que resultou aquilo? Fuga, fugiu. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente age com poder, com a força do nosso braço, se nós não estamos com o poder de Deus, nós vamos cair. Ele fugiu para o deserto, ele foi para o deserto, porque ali ele foi para o lugar de tratamento com Deus. Nós precisamos sair da força do nosso braço e ir para o lugar que Deus vai nos tratar. E ele tratou ele. Aí Fabinho ficou lá tratando Fabinho, até chegar a 80 anos. 80 anos, ele olhou para ele mesmo, ele não via força já muscular, ele não via musculatura. Às vezes até o chamado, aquela ardência que havia no coração dele há 40 anos atrás, já tinha esmorecido, estava ali morninho. Se vier veio, se não vier não veio. Mas o que aconteceu, meu irmão?
Ele teve um encontro com Deus e Deus falou: agora sim, agora você está pronto, porque não é pela sua força, é pelo poder de Deus. E aos 80 anos, ele foi cheio de um vigor, ele foi cheio de uma substância, ele foi cheio de algo que o pastor Horácio falou aqui com as crianças, da unção de Deus. Aquilo encheu aquele ser, aquele homem, e ele teve a coragem de enfrentar a maior nação daquele tempo, mas não com força, com convencimento. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos lutando de maneira errada. Nós estamos perdendo as guerras porque nós estamos indo para o embate, e muitas vezes nós temos que ter atitudes que mostram para as pessoas que nós somos diferentes. Quando o poder de Deus há sobre nós, nós não precisamos fazer nada. Ele age, Ele vai na frente, Ele abre as portas, Ele quebra cadeias, Ele abre portas que estão fechadas, Ele libera a vida das pessoas para receber, Ele entra nos hospitais. Você está orando na sua casa, Ele entra nos hospitais e cura as pessoas. E Moisés foi cheio desse poder. E daquele dia em diante ele começou a atuar não com atuação humana, mas com convencimento espiritual. E tanto é que ele entra diante o rei, entra diante autoridades, aos magos do Egito, e ele fala, assim diz o Senhor, assim me ordenou o Senhor, assim me mostrou o Senhor. Não é Moisés, é o Senhor, não é você, é o Espírito Santo, não sou eu, é a graça de Deus. É isso que vai mudar a sua casa, é isso que vai mudar a nossa família. Às vezes nós estamos lutando dentro das nossas casas, uma guerra infindável, esposa contra marido, marido contra esposa, luta, e não é luta, é convencimento, é atitude, é poder de Deus. Marido, seja cheio da graça de Deus, haja com sabedoria. Você não é o mais forte da casa, você foi colocado ali como figura de Deus. Você foi colocado para direcionar. E muitos maridos têm sido, acham que é força, não é força, é conduta. É conduta. Deus, através dessa passagem, nos mostra que Ele está interessado não em grandes homens, mas sim em mostrar que Ele usa homens para mostrar o seu grande poder. A gente tem visto tantas pessoas pequenas, tantas pessoas que pareciam improváveis, fazendo grandes obras de Deus. E por quê? Qual que é a diferença? Qual que é o preço que essa pessoa está pagando? O que ela tem feito no íntimo, no secreto? Isso nos mostra que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. E quando Moisés foi atraído para o deserto, algo maravilhoso aconteceu. Ele teve um encontro pessoal e restrito com a figura de Deus, através da sarça ardente. Quantos de nós têm agido com poder e esquece de ter um encontro genuíno com Deus? Muitas das vezes na minha vida, quando eu tive que tomar algumas situações, algumas decisões, às vezes eu era forçado pelo lado humano, às vezes eu me portava como humano, colocando com o meu jeito, a minha imposição, a minha força. Mas teve um dia que tudo isso caiu por terra. Teve um dia que tudo isso caiu por terra, quando eu tive um encontro sobrenatural por Deus, e Ele me mostrou que eu era nada, que eu não tinha nada, que eu não valia nada, do jeito que eu estava indo, da maneira que eu estava me portando. Ele me convenceu, através da sua simples presença, de que eu não era nada. E nós temos aí nos colocados diante de nossa imponência, de nossa status social. Esquecemos que os grandes homens de Deus foram feitos nada, para que depois foram colocados em lugares. Hoje nós falamos de homens que na época deles foram rejeitados. Hoje nós falamos de vida de homens que na época dele é rejeitado. Sabe, você que é rejeitado hoje, você que as pessoas não olham ainda, Deus está trabalhando na sua vida, e eles vão ver você como uma pessoa de Deus. Eles vão olhar para você e ver a presença de Deus.
Não se preocupe com as pessoas por enquanto, haja conforme Deus tem tratado no seu coração, porque no momento certo Ele vai te fazer a grande obra na sua vida. Ele é fiel para completar tudo aquilo que Ele já prometeu em nós, sabe? E esses homens foram tomados pela unção. A unção de Deus tomava os homens. Antigamente eles faziam coisas milagrosas. Hoje a igreja, o pastor Horácio foi cirúrgico quando ele falou: a igreja tem esquecido da unção. E a palavra de hoje é movidos pela unção, movidos pelo poder de Deus. Sem a unção a gente não faz nada. Nada. E homens como Josué, como Caleb, como Jefité, sempre foram tomados por uma unção, e eles eram sempre menores que o exército que se levantava contra ele. Eles sempre eram mais fracos, escondidos nas casas, e fizeram uma grande obra. Por isso, meu irmão e minha irmã, o que nos diferencia das pessoas lá fora é a unção de Deus, é o poder de Deus nas nossas vidas, é aquilo que Deus tem para fazer em nós. Mas também o contrário aconteceu. Os homens e mulheres que se levantaram começaram bem, mas a palavra fala: e um dia a unção não esteve mais com Saul, um dia a presença do Senhor não esteve mais com Sansão. Essa é a palavra mais que eu nunca quero ouvir na minha vida, meu irmão, minha irmã. O dia que você escutar: a presença do Senhor já não é mais com você, aí, meu irmão, nós estamos fadados ao fracasso. Romanos 8, capítulo 28, NVI, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o quê? Com o propósito de quem? De Deus. Quando a gente age pela força, são os nossos propósitos que estão vindo na frente, não é o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, por muitas vezes e todas as vezes, é contrário com aquilo que a gente quer. Por isso que o Espírito Santo nos convence através da fé. Ele nos convence a mudar. E qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual que é o propósito de Deus? Você já pensou? O que eu tenho mais perguntado para Deus, o pessoal da célula sabe, é qual que é o propósito de Deus para a minha vida. O que eu falo para todo mundo fazer essa pergunta: pergunte, busque essa resposta. Qual que é o propósito? Uma pessoa que vive sem propósito não tem sentido. Ela é levada por qualquer vento de doutrina, ela é levada por qualquer coisa, qualquer novo vento que surge, a pessoa é levada, porque ela não tem propósito. E qual que é o propósito que a gente tem para nossas vidas? A palavra de Deus nos fala ali no 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, do 10 e 11. Eu vou falando aqui os versículos, se vocês quiserem anotando, tá? 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Administre bem aquilo que Deus te deu. Esse é o propósito. Se você ainda não conseguiu achar o propósito, está com dificuldade, meu irmão, minha irmã, aqui está o maior direcional de propósito de Deus, a palavra. Ela é viva, eficaz, ela te mostra, ela te fala, ela te conduz. Olha aqui que já está falando para nós: cada um administra o dom. Então todo mundo recebeu o dom. Somos nós que não estamos usando. Somos nós que não usamos aquilo que Deus deu, porque a palavra fala: cada um administre, cada um. A igreja administra o todo, mas cada um administra o seu dom. Muitas vezes, eu estava até falando com os amigos do trabalho esses dias, uma oração sobre o nosso governo. Eu não quero entrar em cunho político, uma oração sobre o nosso governo. Aí
todo mundo falando. Aí o rapaz falou assim para mim, ó, Maurício, você não. Eu falei, não fala não, porque você é de Deus. Eu falei, é verdade, perdoa. Pedi perdão para ele, meu coração tremeceu, que nós pega ali na hora, tremeceu, eu falei. Depois Deus me falou, será que eu quero mudar lá o governo, Brasília, se eu não consigo mudar a minha casa? Será que eu quero mudar o governo do prefeito Renato, se eu não consigo mudar a vizinhança? Administre bem o que Deus te deu. O que Ele deu primeiro para nós, o primeiro bem? A nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão próximos a nós, a nossa igreja, a nossa região. Às vezes nós estamos querendo entrar em lutas distantes se nós não fizermos o bem aqui, porque se a gente fizer o bem aqui, administrar bem o dom que Deus deu, vai mudar Brasília, vai mudar o governo, vai mudar Brasília, vai mudar tudo. Muda primeiro o lugar geográfico que você está inserido. Muda o seu trabalho, seja diferença lá, diferença na escola. Professores, Deus unja vocês em nome de Jesus. O tempo está difícil, mas Deus colocou vocês lá para ser diferença nas escolas. Você é professor porque Deus te deu uma comissão. Administre bem o dom que Deus te deu. Se você, professor, está aqui hoje, receba de uma unção para fazer diferença nas escolas. Não adianta falar mal se a gente não se porta como cristão dentro da escola. Ninguém sabe que a professora é cristã, o professor é cristão. Está recebendo salário, mas o maior salário foi falado aqui, a palavra de Deus. Porque se Deus te colocou lá, é Ele que vai te tirar. Haja ação, unção. Quando você sair de casa, encha da unção. Para chegar lá na escola, vai enfrentar o inimigo, mas você vai pisar na cabeça do inimigo, porque Deus é contigo. As crianças vão chegar e você, tia, o que você tem? O que você tem, tia? O que você tem que a gente quer estar perto da senhora? Nós não queremos outros professores, nós queremos você. É ser instrumento, é ser usado por Deus. Está na hora da igreja do Senhor começar a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos achegar a Deus, estar na presença dEle. Sabe, a palavra fala que Salomão, ao construir o templo, preparou tudo, sacrifício, preparou tudo ali da maneira, mas ainda faltava uma coisa. Você prepara tudo, a sua casa, paga as contas, faz tudo certinho, mas falta alguma coisa. É a presença de Deus. Porque Salomão fala, a palavra fala que na hora que a presença de Deus entrou, as pessoas foram tomadas, não conseguia ficar de pé, o sacerdote não conseguia ficar de pé. É tão grande a presença de Deus, que ela muda o ambiente. Por que a gente está com medo de ser diferença lá fora? Se a presença de Deus que está com nós, nos faz ser luz do mundo, sal da terra. Não consegue ficar de pé. Sabe? E é tão impressionante que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Fala de sair da força. Saiu da força, não era mais eles. Na presença de Deus a gente perde as forças nossas e somos consumidos pelo fogo que tem que arder continuamente no altar. Não é só no domingo, é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é o ano inteiro, é o mês inteiro, é ser consumido pelo fogo, ter a presença do Senhor continuamente. Irmão, ninguém está falando que a gente não possa errar, que amanhã nós não podemos tropeçar, mas volte para o altar, repare o altar. Repare o altar. Para ter presença, o altar tem que estar preparado. Muitas pessoas não têm recebido o máximo de Deus, a potência máxima, o poder máximo, o dínamo máximo de Deus, porque ainda nós ficamos recaídos em amarguras, mágoas, remoendo as coisas. Irmãos, eu falo muito com a minha esposa, ela é uma bênção na minha vida, pastora, se ela me escuta, ela sabe. É o meu pensamento, lógico, irmão, respeito de todo mundo.
Mas eu vim para a igreja, eu entrei naquela porta, eu fui curado. Eu fui curado. Receba a cura, meu irmão. Se você não recebeu ainda, você foi curado pelo sangue de Jesus, que te deixa alvo, alvo, alvo como a neve. Aí a gente vai lá, fala para as crianças: você foi curado, perdoado, e nós não somos curados. Aí não recebe a potência máxima de Deus na vida. Deus está querendo liberar uma unção, mas aí nós estamos lá, mágoa, ressentimento. Aquele falou isso, aquele falou isso. Falem de mim, meus irmãos. Eu tenho um Deus que me protege. Ele é fiel e justo para saber os meus pensamentos e meu coração. Eu fui curado, eu entrei na igreja, eu fui curado. Recebe cura. A igreja precisa todas as vezes passar por tratamento. Aí a gente não consegue. Deus está esperando para derramar aquela unção máxima, o poder celestial, e nós estamos ainda como meninos imaturos. Crises físicas, crises psicológicas, crises, só fala em crise. Meu Deus, a crise chegou na igreja, o lugar que é o lugar de maior poder, de unção. O que o Tiago falou aqui agora? Reparar os muros. Se está entrando, vamos reparar os muros, irmão. Vamos para a brecha, vamos orar. Ora pela família do irmão que você está vendo que está passando por luta. Vai ajudar, sai do seu lugar, pega o seu carro, vai visitar alguém. Seja cheio da unção, faz alguma coisa, se move. É uma igreja parada, água parada da dengue. Igreja é movimentação. A presença do Senhor movia as águas e as pessoas eram curadas. Movia as águas e as pessoas eram curadas. Não era água parada. Sai do lugar, vem, levante-se domingo para a igreja, vem para a igreja, vem com o espírito da igreja. Vai ter um almoço domingo gostoso, igual o pastor Horácio fala, vai estar tudo preparado, porque Deus prepara uma ceia para você. Mas quando você está aqui, seja o melhor para Deus, seja o melhor, é exaltação, adoração, nós louva, nós canta, dança. Mas aí na hora de se entregar totalmente para Deus, é só metade, e quer receber unção. Ai, me usa, Deus. Eu quero te usar. Você quer ser usado? O que significa as nossas dores em meio a um oceano de amor de Deus por nós? As nossas dores não significam nada em ver Ele tem tanto amor para nós que supre todas as dores. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. A luz do sol raiou, você foi fortificado. Sai lá fora, no sol lá fora. Eu recebo essa unção de Deus para esse dia. Eu sou um leão, eu vou destruir as hostes do maligno. Doença não tem pouso na minha casa. Eu e minha esposa serviremos a Deus. Os meus filhos vão conhecer o Senhor através do testemunho na minha vida. Eu falo, o maior testemunho na vida da minha filha que vai vir, vai ser eu. Sou eu. Porque Deus me colocou como administrador da minha casa. Seja pouco ou seja muito, administre bem aquilo que Deus te dá, porque um dia Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar aquilo que Ele te deu. Eu tenho filhos, foi Deus que te deu. Eu tenho um esposo, foi Deus que te deu. Ele vai te cobrar. Ai daquele que cair na poderosa mão de Deus. Meu, misericórdia. E 2 Crônicas, Ele dá o segredo para nós. Em 2 Crônicas, pastor Horácio 7,14, Ele dá o segredo para nós. Se nós entender esse segredo, gente, eu não sou contra psicólogo, eu não sou contra nada disso, mas se nós entender esse segredo aqui, o pastor Carlos falou, se nós entender, muda as nossas vidas. Fala assim, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Vai crescer de novo. Vai orar, joelho no chão, só recebe unção quem tem joelho no chão, quem vive humilhado perante ao Senhor. Gente, vocês estão vendo médicos, hoje
Tá acesso para todo mundo, os médicos falando que o cérebro é ativado na potência máxima quando nós estamos em oração. Oração, potência máxima no cérebro. O que é isso? A ciência procurando descobrir. O pastor Marcelo está aqui, sabe? Graças a Deus temos uma pessoa dessa. Mas isso é poder de Deus. Não vai conseguir. Eles vão tentar. É unção, é poder. São coisas além da nossa capacidade, porque nós homens somos finitos. Nós entendemos até algum certo ponto. Depois, nós não entendemos ainda a eternidade, porque lá o pecado nos tirou a eternidade. Nós não temos senso de eternidade. Nós vivemos num corpo finito. Mas o poder de Deus, a unção, ela é máxima em nossas vidas quando nós estamos diante. E por muitas vezes nós temos, pastor Horácio, negligenciado o Evangelho de Deus. Nossa, Maurício, como a gente fala isso, como a gente tem, e vocês sabem, nós temos falado isso na célula, que nós temos negligenciado o poder de Deus. Por que, Maurício? Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Negligenciamos quando a gente tem vergonha de pregar para o amigo no serviço. Negligenciamos quando chega no serviço, as pessoas levantam a oração. Cadê o cristão fazendo uma oração? Negligenciando quando estamos passando perto do hospital, não vai no hospital. As palavras, eu falo para Fernando, né? As palavras que eu mais aprendi do pastor Horácio foi velório. Ah, por quê? Porque lá ele prega com unção. Ele não tem palavra preparada para velório, porque ele não conhece todo o conceito das famílias. Quando ele é levado lá, ele é levado como um homem de Deus, para levar o maná do Senhor para aquelas pessoas que precisam. Para de querer fazer as coisas. Deus não é um Deus que faz as coisas dentro de caixinha, não. Liberdade, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Haja, procure situações. Deus vai te dar situações nessa semana que você vai ser ousado. Deus vai te dar situações nessa semana que você vai colocar a mão nos enfermos. Você vai orar pelos doentes da sua casa. Pastor, eu orei pelo doente da minha casa e houve cura. Você vai ligar para o pastor para contar as bênçãos. Muitas vezes nós estamos terceirizando para quem tem unção, porque nós temos preguiça de buscar unção. Desculpa, povo de Deus, nós temos preguiça de buscar unção. Ela está aí, ó. Desde o início do culto, desde a hora que abre as portas, os diáconos abrem as portas. A unção está aí, ela é latente, sensível. É você que tem que se despertar para ela. É você. E também a unção fala para nós de uma coisa maravilhosa, de transferência de unção, de poder de Deus sendo delegado. Quem aqui já foi tocado por alguém e sentiu a presença de Deus? É maravilhoso. Mas você que levantou a mão, você vai tocar alguém e elas vão sentir a presença de Deus, porque aquele que foi curado é para curar, aquele que foi restaurado é para restaurar. É você. A palavra fala que a sombra dos discípulos curava as pessoas. Gente, pensando, pastor Horácio, as pessoas passavam, caíam na sombra. Olha a unção de Deus. Aqueles homens eram quem? Eles estavam acreditando, tendo fé no Senhor. Sabe, a palavra fala que o corpo caiu no túmulo do profeta e foi curado. Que unção, até o corpo. E nós não adquirimos esse bem tão precioso para as nossas vidas. E é o momento da gente começar a adquirir. Jesus, a mulher passou e tocou na veste dele. Tocou. E nós? A maturidade, o que nós precisamos é ter uma maturidade espiritual. A maturidade não é de nós sermos os melhores, mas entender que Deus quer usar nossas vidas para um propósito. A maturidade cristã é quando nós sabemos que nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. Fazer é sair.
Não adianta, sabe, irmão, não adianta a pessoa ser bonita se ela não tem unção. Não adianta a igreja ser grande se ela não tem poder de Deus. Não adianta a igreja ser bonita se dela não sai cura. O propósito da igreja é curar, salvar, edificar, transformar. Não é um templo, mas é o Espírito de Deus aqui dentro transformando a vida das pessoas e usando você e eu, meu irmão. E se você não acredita nisso, a palavra nos fala, está finalizando já, tá? Em Marcos 16, nos fala assim, a partir do verso 17: e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão água, coisa mortífera, e não lhes fará dano algum, e porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor deu-lhes o que tinha falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E ainda fala, e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Eu vou falar uma coisa aqui, com muito receio no coração, mas com muita presença de Deus. A igreja vive de sinais. Sinais seguirão aqueles que creem. Está falando aqui. A unção gera poder. O poder gera milagre e maravilhas, que geram sinais. E sinais acompanham aqueles que creem. Olha só o ciclo. É sinais, é mudança. Não adianta ser o melhor empresário, o melhor advogado, o melhor executivo. Um dia isso vai passar. Sabe que a gente tem que ser o melhor pessoa para Deus, porque isso não vai passar. As pessoas vão na sua casa, vai lembrar de você. Maravilha quando uma pessoa te encontra, você, obrigado porque você foi bênção na minha vida, você foi usado como canal de Deus, através de você eu conheci o Senhor. É melhor do que um cheque em branco. Você salvou uma vida, e isso na contabilidade do céu é maior que qualquer tesouro natural. Na contabilidade do céu isso é maravilhoso. Em Atos 1, do 6 a 8 ele fala: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso acontecesse. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Parece que a gente lê isso aqui, não gera tremor. Olha o que ele falou: vocês receberão poder. E isso me gerou uma indignação no coração, porque o povo de Deus não quer receber poder, quer terceirizar. É melhor eu ir lá na igreja, o pastor orar para mim no domingo. Se responsabiliza, irmão. Ora também, busca também, jejua também. Não faz um jejum, não faz uma súplica. A gente está sendo uma geração cristã fast food. Tem um problema que é que responde na hora, resolve na hora. No processo de Deus, tudo tem um tempo. Ele quer te tratar, te curar. Ele quer curar nós primeiro, para que nós sejamos e recebemos as coisas dele. A igreja do Senhor está querendo algo rápido e não quer ser tratada. Moisés ficou 40 anos, 40, sendo preparado para ser o Salvador. Não estou te dizendo que Deus não pode fazer uma mudança agora na sua vida, mas existem processos, e nós não estamos querendo viver o processo de Deus e não vivemos o melhor. Sabe por quê, meu irmão, meu irmão? Sabe quem espera por você? Todo o universo espera com ânsia, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que foram enviados segundo o propósito dele. Sou eu e você. Vou repetir de novo: sou eu e você.
É eu e você, sou eu e você. Você é cheio da unção, da graça. Para de se autocomiserar. A presença do Senhor é sobre a sua vida. Quando você vem aqui, você é cheio, é tomado, há uma preparação. A unção do céu está aqui. A igreja entra aqui e sai fria. Não pode sair por aquelas portas da maneira que você entrou. Aqui é lugar de mudança, de quebrantamento, de cura. Jogue aqui, derrame os seus problemas, porque é aqui que a cura, a transformação, para que você saia daqui cheio da unção. A palavra fala ali no livro de Números, no capítulo 11, que Moisés, Deus chegou para... Isso é impressionante, pastor. Ele chegou para Moisés e falou assim: ó, Moisés, escolhe autoridade 70. Olha, não vou escolher, Senhor. E vai sair poder de você para eles. 70 autoridades, e você e as pessoas, e eles profetizaram. Saiu de Moisés, foi Deus que falou: vai sair de você unção. Ele foi usado, saiu unção dele. Precisa ter alguém se movimentando. Precisa. E você sabe onde nós temos a maior demonstração de que nós precisamos de Deus? É na cruz do poder. O maior poder de Deus que a gente vislumbra é a cruz de Jesus. É o lenho perene que queima eternamente. É a cruz. Se você ainda não chegou até a cruz, se achegue à cruz para buscar essa unção, essa graça, esse poder que vem de Deus. Sabe, a gente poderia falar tantas coisas, mas a gente tem que testemunhar aquilo que Deus faz em nós. Uma coisa que eu aprendi é testemunhar aquilo que Deus faz em nós. Eu conheci um casal que saiu de Catalão. Eles não tinham nada. Hoje eles estão construindo um barracão. Eles não tinham nada. Eles veio para Araguari com um sonho. Hoje eles estão construindo um barracão, uma oficina. Eu conheci um casal que tinha uma casa alugada. Uma casa alugada. E eles tinham um sonho. E hoje eles têm a casa própria, que é cheia de gente, é célula. Tem gente lá dentro. Eles tinham um sonho. Ninguém acreditava neles. E hoje eles fazem a diferença na vida das pessoas. Eu conheci um casal que entrou aqui na igreja num carnaval. Sentou aqui. Eles não tinham nada, nenhuma perspectiva de vida, e eles só precisavam de um abraço. Hoje eles cuidam de vida, eles têm célula, eles têm a casa deles, eles são cheios de unção. As pessoas vão na casa deles receber de Deus, eles têm profetizado da vida das pessoas. Eu conheço pessoas que têm sido transformadas, dia após dia, milagres têm acontecido. E quando eu olho isso, sabe por que eu estou falando isso, pastor Horácio? Porque a maior pregação que o senhor deu foi falar que o senhor estava cheio de unção ali, ó. Deixa eu subir para cá, pastor. Esses homens são cheios da unção de Deus. Nós que limitamos aqui, porque a gente fica olhando para o relógio. A gente quer ir embora e não deixa o pastor, o pregador ministrar a unção de Deus que é sobre a vida dele, sobre nós. Não preocupa com o tempo. É um domingo que você separou para vir na igreja, alguns minutos. É tanto fogo, unção, mas ele... Entregue algo para eles, para que entregue mais a vocês, a nós. Porque o testemunho de Deus é testemunhar a palavra. Quando eu cheguei aqui, não é a palavra amor, eu te amo, a maior palavra que a minha esposa falou para mim. Não é. A maior palavra que a minha esposa falou para mim foi que quando, pela primeira vez, ela me abraçou, ela sentiu unção.
Isso marcou o meu relacionamento com ela até hoje. Não é eu te amo é fácil falar, porque a palavra, ela falou, saiu unção. Unção é quando você está cheio do poder e da graça de Deus. E nós não somos melhores que ninguém, nem mais capacitados, mas o que tem gerado a nossa vida é a unção, é presença de Deus. A gente não faz as coisas igual, não deixa as coisas igual, é movimentação do Espírito. A gente vive pelo Espírito e Ele é com nós. A gente passa por luta dando glória a Deus, mas tem feito milagres e maravilhas. As pessoas têm procurado a gente para orar pelos enfermos, porque as pessoas que andam ao nosso lado, a palavra fala que quando a arca do Senhor era na casa de Obed-edom, bênçãos, bênçãos estavam. As pessoas se achegam para nós, não é porque eu e minha esposa tem condição, não, é porque lá em casa tem unção, porque a gente procura unção. Pode ser ouvir falar isso, mas há um preço de entrega, de luta, de jejum, de oração, de dizer não para muitas coisas, dizer não para convites de melhoras, porque eu vivo por um propósito, e a igreja do Senhor tem que se mover por um propósito. E sabe o que mais importante que a gente tem que fazer? É reconhecer as figuras das pessoas de Deus. A palavra fala que Pedro estava ali, um homem chegou para ele pedindo ajuda. Você me dá ajuda? Às vezes as pessoas procuram a gente por causa de ajuda material, mas Pedro mudou toda a situação quando ele falou aquelas palavras que reverberam até hoje em nossas vidas. Eu não tenho ouro nem prata, mas receba do poder de Deus, que cura, que transforma, que vai mudar a sua vida, a sua situação. Parece que nós não queremos dessa mudança. Feche seus olhos, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui.
Não se preocupe, hoje é dia de você e Deus. Hoje é dia de você e Deus. O Senhor tem feito coisas novas nesse lugar. Essa atmosfera da mudança de Deus, é esse o propósito do Senhor.
ainda nesse momento de reverência a Deus, de poder, da unção, da graça. É isso que a unção, ela se move, ela vai para onde ela quer. A gente não controla a unção, a gente não controla a unção. Está na igreja a unção, está em você, irmão. Está em você, minha irmã. O poder de Deus está em você. É você que é o vaso do Senhor. É você que foi chamado para curar. É você que foi chamado para transformar. Nós somos apenas canais daquilo que Deus quer fazer. Por isso, nessa manhã, que você receba uma porção dobrada, que nós possamos finalizar o culto, mas que a presença de Deus nunca saia de nossas vidas, porque esse é o principal meta, é ser cheio, cheio. Leve a presença do Senhor à sua casa, meu irmão e minha irmã, que você seja a diferença hoje, aonde você entrar, que essa semana o Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar, apesar de você não querer, o Senhor vai te usar, porque o poder dele é tão grande que ele vai te usar. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que foi feito aqui. Te agradecemos por esse louvor, por essa ministração, por essa dança. Te agradecemos por nossas casas, te agradecemos porque o Senhor um dia olhou por nós e decidiu que a nossa vida tinha valor. Obrigado, Senhor, continue agindo, Pai amado, continue se manifestando, para que os nossos corações estejam quebrantados diante do Senhor, para que nós possamos receber a unção do alto, em nome de Jesus. Na bênção, meu irmão, que o Senhor abençoe você, sua casa, o seu dia. Uma salva de palmas, Senhor, porque Ele merece.